Quem não assistiu o filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson? Um de seus mais impressionantes atores foi Jim Caviezel, interpretando Nosso Senhor. Bom católico, bem casado e pai de 3 filhos adotivos, coisas raras em Hollywood, desempenhou seu papel com toda seriedade e competência. Entretanto, um ator que teve um papel secundário no filme, o de Barrabás, não deixa de nos impressionar, não tanto por sua atuação, também digna de nota, mas pelo fato de se ter convertido, como ele mesmo afirma, ao desempenhar o seu papel. Trata-se do italiano Pietro Sarubi, que tem uma história bastante curiosa narrada no livro De Barrabás a Jesus, Convertido por um Olhar. Segundo ele afirma à revista Família Cristã, seu caso não foi único, pois durante a rodagem de seu filme houve muitas outras conversões, além de fatos tidos como inexplicáveis e mesmo milagrosos. Quem era Pietro Sarubi? Ele conta em seu livro que era fanático pelo teatro, o que o levou ainda adolescente a fugir de casa com uma companhia circense. Depois começou a percorrer o mundo, crendo que em algum lugar poderia preencher o vazio espiritual que o afligia. Ele afirmou à família cristã ter sido a contragosto que aceitou o papel de Barrabás no filme, porque, como se restringia a apenas uma cena, ganharia muito pouco. Mas depois cedeu à insistência de Mel Gibson, que lhe prometeu uma importância maior. Participou assim de uma das cenas mais pungentes do famoso filme, quando o indeciso e covarde Pôncio Pilatos, querendo salvar o Redentor, traz à cena o celerado Barrabás e dá à turba a opção de escolher entre os dois, para ver quem deixaria livre. O site Aleteia em português, citando o ator, assim descreve o que sucedeu então. A cena avançava e Pietro encarnava os acontecimentos de tal forma que já nem atuava conscientemente. Quando as autoridades libertam Barrabás, escolhido pela multidão no lugar de Jesus, o bandido, entre incrédulo e exultante, fitava os poderosos e depois a turba com ironia. É quando desce as escadas e o seu olhar se cruza com o de Jesus. Pietro diz o que ocorreu então. Foi um grande impacto. Eu senti uma corrente elétrica entre nós. Eu via o próprio Jesus. Sarubi entra em mais detalhes para a revista Família Cristã. Ao fazer a cena que me cabia, aconteceu este olhar incrível que o ator que fazia de Cristo me deu na cena que gravávamos. A cena foi repetida 54 vezes, mas só na primeira foi tão intensa e explosiva, e foi aí que me aconteceu uma coisa singular. Eu parei. Tinha a respiração bloqueada. Não entendi o que estava acontecendo. Isto aconteceu na filmagem com mais gente, como o Cirineu, a Verônica, com outros, mas o primeiro olhar foi comigo. O olhar era tão forte e verdadeiro que criava como que uma suspensão da realidade que durou 1 minuto. 1 minuto na vida é nada, mas naquele contexto em que o plano dura 4 ou 5 segundos, foi algo que me impactou profundamente. O ator continua em Aleteia. E foi graças à força daquela cena compartilhada com o colega Jim Caviezel, intérprete do Cristo ali condenado ao suplício horrível da morte na cruz, que uma paz desesperadamente procurada ao longo de tantos anos finalmente inundou a alma do incrédulo ator italiano. Quando olhou nos meus olhos, os olhos de Jesus não tinham ódio nem ressentimento, só misericórdia e amor. O ator diz que, em consequência do ocorrido, naquela noite não saí, não conseguia. Pedi o jantar no quarto, mas não jantei, e a televisão ficou desligada. Fui para a cama, pensei que estava doente, e fiquei com medo do escuro pela primeira vez na minha vida. Liguei o abajur junto à cama e fiquei toda a noite sentado nela pensando naquele olhar. Era um olhar que trazia uma pergunta que eu não compreendia e me desestabilizava. Ele afirma ainda no tocante à sua vida. Fiz uma longa pesquisa antropológica como homem e como ator. Fui instruído nas artes marciais do mosteiro Shaolin. Fiquei em um mosteiro tibetano por 6 meses em voto de silêncio. Pratiquei meditação na Índia e vivi na Amazônia, onde aprendi o português. No final desta busca, encontrei em Jesus. O relato de Pietro sobre o olhar que tanto impressionou ocasionou-lhe muitos testemunhos de simpatia. Um deles foi de um sacerdote que se propôs a ajudá-lo a explicitar o que o impactara. Então, encontramo-nos, e aí começou o meu encontro com a Igreja Católica. Fiz de tudo para resistir, mas não consegui. Eu parava, mas o coração me puxava, e isto mudou toda a minha vida, a minha relação com a família, os meus filhos, a igreja, o meu trabalho. Em Família Cristã ele continua.
Com este filme, descobri que a pertença total a Cristo deve ser de 24 sobre 24 horas, e um Cristo que está perto de ti em todos os momentos da vida. Pietro correspondeu e passou a agir em consequência. Por isso lemos ainda em Aletheia: eu não era casado, vivia maritalmente, mas depois da minha conversão quis me casar, ser digno de receber a Eucaristia. Nas primeiras vezes em que fui à missa depois da minha conversão, fui com meus filhos e minha esposa. A certa altura, uma das minhas filhas começou a preparação para a primeira comunhão, mas depois de receber toda a catequese, falou para o padre que não queria receber a Eucaristia. Espantado, ele perguntou por quê, e ela disse: porque a Eucaristia é muito amarga. E como é que você sabe se nunca experimentou? E ela respondeu: eu sei, porque toda vez que o meu pai comunga, ele chora. Pietro Saruba exclama exultante: esta é a Eucaristia na minha vida.